Olá, trago hoje na salita de leitura um livro para aqueles que gostam de ler justamente sobre a leitura, que é O Leitor Fingido, da autoria de Flávio Carneiro, editora Rocco. O autor, nascido em Goiás, mudou-se há muitos anos para o Rio de Janeiro, onde trabalha como crítico literário, professor universitário e escritor, entre outras coisas. Tive o privilégio de conhecê-lo numa das últimas jornadas de literatura de Passo Fundo, evento fantástico que infelizmente terminou. Lá fiz com ele um curso sobre a literatura brasileira do século XXI e de todas as coisas que eu anotei, uma coisa ficou na memória, que foi a resposta que ele deu à pergunta de uma aluna sobre o que ele considerava um livro bom. E ele disse: um livro bom é aquele que não me chama de burro, aquele que não me explica tintim por tintim tudo o que está acontecendo, como se eu não fosse capaz de ler nas entrelinhas. Eis que agora, lendo este livro, muitos anos depois, me deparo com a explicação dele sobre o que é para ele um texto ruim, que, no fim das contas, é a mesma coisa. Diz ele: texto ruim, que despreza a inteligência e a imaginação do leitor, que vai além da sugestão do jogo proposto e se mete a fazer por ele e por você as jogadas. Texto presunçoso que se propõe a explicar tudo. Texto presunçoso e falso que se propõe a explicar tudo como se estivesse ajudando você e não simplesmente dando a sua verdade. Texto tagarela. Texto que não quer seduzir nem ser seduzido, que não quer cativar, mas capturar. E mais não digo, a não ser que não o leio. Eu fiquei tão encantada com essa explicação que eu passei a incorporá-la nas minhas aulas de literatura para o ensino médio, enquanto eu trabalhava. E uma vez um aluno me disse: certo, professora, entendi na teoria, mas me explica na prática. Aí, rapidamente, pensei no seguinte: apresentar ali para ele dois inícios de texto. Um ruim, tagarela, e o outro melhor. Então, eu disse assim: imagina o seguinte, é uma história sobre uma moça que está muito depressiva, que já fez não sei quantas entrevistas de emprego, não consegue nada, o dinheiro está acabando, mora longe da sua família, na capital, divide o quarto, o apartamento com uma pessoa que ela mal conhece, e enfim, ela está muito desencantada. Tá? O básico é isso. Então, vamos aos dois inícios. Maria chegou em casa exausta. Mais uma vez, a resposta à entrevista de emprego havia sido não. Maria estava deprimida. Sentia-se sozinha, começava a achar que a vida não tinha mais sentido e não via nenhuma esperança com outras entrevistas de emprego. Então, Maria, no seu desespero, resolveu que o melhor de tudo seria acabar com sua vida. Não pensou muito, aproximou um banquinho da parede onde ficava a janela e abriu a janela para então se jogar lá do 10º andar. Aí digo, agora vamos imaginar um outro início. Maria chega em casa muito cansada. É um dia muito frio de inverno, chove muito. As janelas do 10º andar, onde fica o apartamento dela, sacodem, fazendo um barulho infernal. Maria está desconsolada. Mais uma negativa na entrevista de emprego.
não tem pessoa alguma ali no momento com quem possa dividir a sua tristeza. A moça com quem divide o apartamento não estará hoje porque tem plantão. Maria deixa-se cair sobre o sofá da sala e, em seguida, pega papel e caneta e escreve apressadamente algumas linhas. Aproxima um banco da parede e abre a janela. Por que que esse é melhor? Porque se chove a cântaros, é um dia muito frio do inverno. Ela não abriu a janela para olhar a paisagem, para ficar com a temperatura mais amena. Se eu já expliquei antes que ela está desesperada, que ela não tem com quem conversar, que foi mais um não, eu não preciso dizer que ela vai tentar acabar com a sua vida. O bom leitor vai entender que, dado todo esse contexto, aproximar o banco da janela, subir nele e abri-la significa: vou dar um fim na minha vida. Então é mais ou menos isso, né? Não sei se o exemplo está muito claro, né? Agora tentei me lembrar rapidamente dele. Mas esse livro, ele é dividido em duas partes, que são as seguintes. A primeira parte reúne ensaios sobre o tema, que é ler, escrever e a relação entre eles. E esses ensaios são entremeados por alguns fragmentos autobiográficos que vão nos levar à formação do autor como leitor-escritor. Na segunda parte, ele vai ilustrar, conforme a gente lê aqui na orelha do livro, com exemplos pensados em sua biblioteca pessoal, os diferentes tipos de leitores e suas ligações com o texto. São leitores amorosos, estrangeiros, videntes, que se relacionam através da linguagem escrita ou não com a memória, o prazer, a fantasia. Eu anotei algumas coisas, principalmente da primeira parte, que eu achei muito interessantes, que diz o seguinte: todo livro de qualidade pede para ser relido, e é esse, aliás, um critério de valor que desde já assumo aqui. Um bom livro é aquele que merece ser relido, ainda que você não o releia nunca. Pouco importa o que você vai fazer com ele, se colocar na estante ou se reler um dia, o importante é que ele o deixou com esse desejo, o da releitura. E aí, na releitura, você vai ler mais devagar. E talvez assim, as almas atrasadas de alguns personagens ou a sua própria consigam alcançar você. Quem sabe? Depois ele diz que a ideia de que um autor de livros é, na verdade, um escritor de cartas para amigos desconhecidos faz da literatura, como da filosofia, conforme Sloterdijk, uma espécie de clube fechado e, ao mesmo tempo, o mais aberto possível. Fechado porque exige o domínio do código escrito e certa motivação ou certo estado de espírito, digamos, um tanto particulares, que levam alguém a perder seu tempo, lendo um livro aparentemente sem utilidade nenhuma na vida prática. E, ao mesmo tempo, aberto, porque se abre a um jogo meio às cegas, em que o remetente escreve uma carta não exatamente para informar sobre dados precisos, como num relato de viagem, por exemplo, mas para criar possibilidades de entendimento
que vão muito além do que ele próprio, remetente, pode controlar. Com isso, o destinatário recebe em mãos uma carta que exigirá dele um pouco de imaginação, caso queira de fato sentir prazer em lê-la. E isso o lançará a um caos dos sentidos, dos significados, e ele vai adorar esse caos. Depois, ele diz o seguinte, que eu achei muito interessante, deixe-me achar aqui. O leitor percebe, então, que o escritor, antes de ser escritor, foi, e é também como ele, um leitor. Ou pode ser ainda que o leitor, intuitivamente ou não, tenha percebido o que alguns escritores se recusam a reconhecer, que não se escreve sem ler. A diferença nesse sentido entre o escritor e o leitor é que o primeiro transforma em matéria palpável, concreta, aquilo que leu, seja nos livros, seja fora deles, na sua leitura de mundo que vai além da palavra escrita. Também achei bastante interessante o que ele diz o seguinte, deixe-me achar aqui. Sobre a arte de não ler, ele diz assim: não me atrevo a dar conselhos a ninguém, mas posso adiantar que um dos princípios da arte de não ler, penso eu, é saber de antemão que você jamais conseguirá ler tudo. E mais adiante ele diz: pois seja este o primeiro mandamento da arte de não ler, não hás de consumir toda a biblioteca. Depois ele vai nos apresentar o segundo mandamento, que é o fato de que é possível, sim, abandonar a leitura no meio. Mas diz ele assim, que isso exige muito do leitor, e é talvez o momento mais difícil na aprendizagem da arte de não ler. É um rito de passagem, eu diria, e como um rito deve ser cumprido. Se você ainda não o cumpriu, não se preocupe, mais cedo ou mais tarde, essa hora vai chegar. E depois ele vai nos falar, muito interessantemente, sobre acho que não temos um terceiro mandamento do não ler. Acho que não temos. E ele vai nos dizer o seguinte, ele vai entrar na questão da reflexão sobre livros que ele leu, sobre os tipos de leitores. E aqui me chamaram muito a atenção os leitores que ele coloca em textos que eu já li e dos quais eu gostei muito. E um deles foi o texto Famigerado, do Guimarães Rosa, em que chega aquele cruel assassino dos sertões na casa do médico ilustrado para saber o que significa famigerado, que foi uma coisa que chamaram ele disso, e ele quer saber se famigerado é caçoável, ou seja, se a pessoa estava falando mal dele. E realmente, famigerado digamos assim, algo ruim, mas
o que nós lemos aqui muito interessante, que ele diz assim, o homem pensa, hesita. Dizer o que significa famigerado no sentido usual do termo, dizer o que certamente o moço do governo quis dizer, malfeitor, fora da lei, marginal, bandido, resultaria em quê? Certamente, Damásio descarregaria nele a raiva que sentira pelo moço, e ainda mais na presença de testemunhas. Alguém pagaria pela ofensa, e seria ele, provavelmente. Ou apelar para outro sentido dicionarizado e fora do uso, sentido primário da palavra, que é célebre, notório, notável. Então, aqui o que ele diz? Que essa personagem do doutor soube ler a situação e entendeu que se ele dissesse que famigerado era bandido, ele estaria liquidado. E então ele recorre ao uso já não usual da palavra de célebre notório, acalma o bandido que vai embora e ainda lhe agradece. E a esse texto ele chama de o leitor vidente, o leitor que tem a capacidade de ver o que está acontecendo numa leitura da circunstância. E assim ele vai falando sobre vários outros, a leitura que ele faz dos textos do Machado é muito interessante, e já me alonguei demais, e fica então aqui a sugestão de O Leitor Fingido, da autoria de Flávio Carneiro, editora Roma.